Olá pessoal, na nossa quinta aula de SMF, nós vamos tratar de alguns comandos aqui relacionados à programação, beleza? Então nessa aula nós vamos falar apenas da declaração if, né, a condicional, e do for para a gente criar loops, beleza? Então, primeiramente a gente vai tratar aqui do for, tá? A gente vai criar aqui uns loopzinhos, usando e dividindo aqui as categorias usando o Writer Region, que é um plugin que eu instalei na última aula, né? Para quem perdeu a última aula, pode ir lá dar uma olhadinha ou dar uma revisada, que vai ser bastante importante a gente aprender a baixar esses plugins para a gente continuar aqui no curso, tá certo? Então, eu estou criando aqui uma caixinha de texto, né? Vamos falar aqui então dos loops. Vamos lá. Então, é tudo muito simples. Eu vou clicar aqui no for, ele vai dar para mim toda a estrutura aqui de um loop, tá? E para definir, usualmente a gente usa i, j, variáveis assim, para definir aqui sobre quais valores o i vai ficar variando, né? Minha variávelzinha aqui vai ficar variando, a gente vai usar o comando extensão, que tem aqui no menu matrizes. Então, cliquei em extensão e ele vai me dar o seguinte, digamos de 1 a 5. Então, como é que eu leio isso aqui? Para i pertencente ao intervalo de 1 a 5, ou seja, para i igual a 1, faça essa continha aqui nesse pontinho preto. Para i igual a 2, faça essa continha igual a 3, igual a 4, igual a 5, em loop, né? Por isso que a gente chama de loop. Então, aqui um exemplozinho simples. Eu quero que o v no endereço i seja igual a i, perfeito? Então, só isso aqui está fazendo 5 contas para mim. A primeira conta com i igual a 1, a segunda com i igual a 2 e por aí vai. E armazenando no endereço v1, 2, 3, 4, 5, os valores 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu v vai ficar igual a um vetor coluna 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Vamos fazer aqui um outro exemplo. Agora, quando a gente quer lidar aqui com uma matriz, a gente quer criar uma matriz em loop. Então, usualmente, como é que a gente faz? Se utiliza i para a linha, mas pode ser qualquer variável, pode escrever qualquer coisa aqui, tá? E pensando nas linhas, e aqui dentro eu vou colocar um outro loop com a variável j aqui variando, vou botar aqui a extensão, variando nas colunas. Então, uma determinada matriz A vai ter a sua linha, o seu elemento cuja linha é i e coluna j, variando de determinada forma. Então, por exemplo, aqui de 1 a 3 e aqui de 1 a 4. E eu quero que meu a e j seja igual a i mais j. Então, vamos ver aqui devagarzinho como é que fica esse resultado. Quando i igual a 1 e j igual a 1, o a 1 vai ser igual a 1 mais 1, vai ser igual a 2. Então, meu a 1 igual a 2, beleza? Quando o i igual a 1 e o j igual a 2, o meu a 2, ou seja, a primeira linha, segunda coluna, ou seja, esse cara aqui, vai ser igual a 1 mais 2, que é igual a 3. Perfeito? Isso aí é um pouquinho importante, na verdade é bastante importante em algumas situações, que o loop mais exterior controla o loop mais interior, né? O loop que está dentro, né? Então, no caso aqui, quando i igual a 1, aí eu vario todos os j's. Depois, quando i igual a 2, eu vario todos os j's, beleza? Então, tem essa ordem aí para as contas. Muito bem. Aproveitando aqui, vamos lidar aqui com o line. O que é que o line faz? O comando line, aqui também na programação, permite que a gente insira quantas contas, né, quantas expressões a gente quiser em determinada região. Então, por exemplo, digamos que eu quisesse criar aqui com um loopzinho, um i variando aí de qualquer coisa, de 1 a 6, eu quisesse criar 2 vetores. Eu não ia conseguir escrever 2 vetores só nessa linha. Eu precisaria de uma outra linha. Como é que eu crio ela? Eu uso o comando line, beleza? Então, esse line, veja que ele está relacionado a esse for. Eu vou ter para i igual a 1, faça isso, depois faça isso, volte para o for, agora com i igual a 2, faça isso, depois isso, e por aí vai. Então, por exemplo, aqui eu quero criar um vetorzinho t, cujo endereço i, eu quero armazenar o valor 2 vezes i.
Só que eu também quero no mesmo for, né, no endereço i da variável s armazenar 3 vezes i, beleza? Então agora se eu perguntar quem é t e quem é s, ele criou no mesmo loop 2 variáveis diferentes, perfeito? Agora digamos que eu quisesse meu s não como vetor coluna, mas como vetor linha. Como é que eu podia fazer isso? É muito simples. Aqui no s eu vou acrescentar um espaço aqui para exceção de dado. A gente já viu lá na segunda aula ou terceira aula, né, que foi sobre vetores e matrizes, que esse primeiro aqui vai me falar da linha, esse aqui da coluna. Então eu posso fixar aqui a linha como a linha 1 e deixar variando aqui só na coluna. Aí pronto, esse meu vetor agora vai ser um vetor linha. Perfeito? Então esse aqui é o básico do básico aí para a gente começar a caminhar dentro de loops, que é realmente assim, primeira aula que qualquer um devia ter referente à programação, certo? Então agora vamos dar um olho nas funções, na condicionais. Vou mudar aqui com settings do right region, que a gente viu na outra aula, beleza. Então para lidar com condicionais, eu vou aqui no menu programação puxar uma declaração if, né, do inglês se, tá? Então, vou definir uma variávelzinha aqui, a igual a 1, tá? Beleza. Então, qual é a ideia do condicional? Se tal variável tiver tal valor, ou for menor ou maior que tal outro valor, faça isso aqui, se não, faça isso aqui, certo? Então, eu quero testar se o valor de a é igual a 1. Por exemplo, comando de igualdade, a é igual a 1, eu quero perguntar isso para o SMF. Eu não posso usar o 2 pontos, porque eu estaria definindo uma variável, nem o sinal de igualzinho, que dá até um erro aqui. Eu tenho que usar o a booleano. O booleano é... as operações booleanas são aquelas que retornam verdadeiro ou falso. Então, tenho aqui se tal coisa é igual a tal outra coisa, se tal valor é menor que o outro, maior que o outro, menor igual, diferente, e ou por aí vai. Aqui eu vou clicar no igual, beleza? Então fica esse igual com negrito, tá? Um outro jeito de escrever esse igual é segurando o Ctrl e apertando o botão de igual. Eu vou ter esse a em negrito. Esse igual em negrito. Então, se a for igual a 0, eu quero que a variável b seja igual a 5. Se não for, ou seja, se for diferente, eu quero que a variável b seja igual a 10, tá? A gente está vendo aqui que o a é diferente de 0. Então, meu bzinho, quando eu pergunto para o programa, ele tem que responder que o b é igual a 10, beleza? Vamos fazer um if um pouquinho mais complicado aqui. Eu posso fazer, por exemplo, if a maior ou igual a menos 10. Eu quero que a variável c seja igual a 4, senão a variável c tem que ser igual a 5. Pronto. Como a é maior que menos 10, ou seja, igual a 1, né? Então, o meu c vai ser igual a 4. Perfeito? Eu também posso fazer aqui, juntar condições diferentes. Então, por exemplo, se... Aí aqui eu vou criar uma outra variávelzinha, d igual a 2, igual a 10. Ok? Então, eu quero fazer aqui, se a for diferente de 5 e, aí eu vou usar esse comandinho aqui, e d for menor ou igual que 20, eu quero que ezinho, aí entrou um ezinho meio louco aqui, carga elementar, não sei nem o que é isso. Eu também não quero neperiano, melhor não mexer com e, que o e tá enjoado aí. Então, fzinho. O fzinho vai ser igual a 6, senão fzinho igual a 7. Beleza? Então, vamos ver aqui. O a é diferente de 5? O a é diferente de 5, é igual a 1. E o d é menor que 20? O d é menor que 20. Então, as duas condições foram satisfeitas, o e aqui funcionou, então o f vai ser igual a 6. Beleza? Isso aqui, gente, a gente pode complicar o quanto a gente quiser. Então, eu posso, por exemplo, criar aqui uma condicional e colocar aqui dentro um loop, por exemplo, né?
Então, se tal condição for satisfeita, eu quero que um vetorzinho aqui, rzinho, endereço i, seja igual a 2 vezes i, só que i variando de 1 a 4, ou, se não for verdadeiro, eu quero que ele varie até o tamanho 2 apenas, certo? Então, digamos, se o d for igual a 10, eu quero que essa variável r seja criada usando um loop de 1 a 4. Foi isso que aconteceu. Agora, se eu quiser, por exemplo, d diferente de 10, aí a condição não é satisfeita. Então, ele vai usar esse segundo loop, que vai só de 1 a 2. Tá certo? Beleza. Então, isso aqui é o basicão para a gente começar a conversar, para a gente começar a se entender em questão de programação aqui dentro da SMAth, né? Então, a gente viu nessa aula aqui condicionais e loops, tá? Vejam que a estrutura é bastante simples. Quem já tem contato aí com Java, ou Excel, ou com MATLAB, MathCAD, qualquer outro programa, vai ver que a lógica é muito simples. Fica muito claro o que é que está acontecendo, né? Enfim, o programa está contando para a gente toda a história daquilo que ele está fazendo, né? Que é a grande vantagem, então, do SMAth. Tá, beleza? Então, na próxima aula, muito mais coisas interessantes chegando aí para a gente. Valeu e até a próxima!